agora vamos falar sobre saúde, né? A cicatrização da pele não é uma fórmula pronta que sempre apresenta o mesmo resultado, viu? Cada organismo reage de uma maneira ao tratamento, podendo inclusive ser influenciado por fatores externos. O Tudo de Bom recebe a dermatologista Chuesica Wakiyama, que já está aqui na nossa casa para bater esse papo com a gente, tirar nossas dúvidas. Bom dia, bem-vinda à nossa casa novamente, um prazer poder receber você e para falar de um assunto que muita gente tem dúvida em casa, né? E que a gente vai esclarecer hoje, né? Bem-vinda. Sim, gente, eu queria agradecer pelo convite e é sempre bem-vinda, né? Aqui eu me sinto bem. Obrigada. Chuesica, a gente vai entender todo esse processo de cicatrização, né? Desde o primeiro ferimento, desde o primeiro corte, não sei, vamos começar falando sobre a cicatrização, né, de um cortezinho de faca, um cortezinho na pia. Às vezes a gente acha que cicatriza rápido, mas às vezes não, né? O que mais leva em consideração com esse processo, a rapidez do processo de cicatrização? A rapidez depende também do tamanho do corte, né? Como que o corte foi feito. Se for um corte mais fininho, né, não foi tão profundo, ele tende a cicatrizar mais rápido. Mas um dos fatores que mais influencia é a alimentação da pessoa. Então, quando você tem uma boa alimentação, tudo direitinho, tende a cicatrizar mais rápido. Agora, também depende, por exemplo, teve algum processo de infecção, também vai demorar a cicatrizar. Então, para que a cicatriz seja mais rápida, né, a cicatrização seja mais rápida, você tem que ter uma boa alimentação. A questão, se a pessoa for diabética ou tiver pressão alta, tem que estar sob controle também, porque isso pode atrapalhar também a cicatrização. E a cicatriz, né, a ferida, na realidade, tem que ficar limpa, porque aí é um excelente jeitinho de ela cicatrizar sem ter problemas. Chuesica, então esses são fatores que ajudam. Né? E os que podem prejudicar esse processo de cicatrização? Quando a cicatriz está suja, a ferida, na realidade, está suja, pode atrapalhar. Por exemplo, quem é diabético e tem pressão alta, também pode atrapalhar durante a cicatrização, né? E também até a questão da genética da pessoa. Sim. Tem pessoas que têm uma cicatrização mais lenta do que outras. Isso é verdade. Então a genética ela também... Eu percebo, por exemplo, que criança rala muito, né? Sim. Criança cai, né? Se machuca, brinca com quem não deve, brinca de bicicleta, cai. Você falou da genética, né? Sim. E a questão da idade também, ela influencia muito o processo de cicatrização dessa ferida? Também. A criança então vai ser mais fácil? Sim, criança e jovens também, né? Estão produzindo colágeno à torta e à direita. E o colágeno dele é bom. É diferente de uma pessoa aí que já está acima dos seus 40 anos, que a produção de colágeno já está em queda. Então, vai sim ter um processo de cicatrização mais devagar, né? Olha só. E você falou que, às vezes, eu fico muito em dúvida também, a gente vai falar agora com inúmeros maranhenses que estão assistindo ao nosso Tudo de Bom, Chuesica, com relação a quem tem diabetes, né? Que geralmente quem tem essa doença tem muito medo de se machucar. Sim. Né? Você acabou de falar que quem tem pressão, né, problema de pressão alta e diabetes tem que ser assistido, né, pelo especialista. Mas todo machucado, toda ferida, o diabético, ele tem que ter uma atenção especial, ele tem que ficar receoso, com medo ou não? Tem graus diferentes? Tem graus diferentes, né? Se, por exemplo, for uma pessoa diabética que está com açúcar tranquilo no sangue, geralmente a cicatrização é bem rápida, né? Agora é diferente de quem não está se cuidando direito, que está comendo muito doce, sem poder. Geralmente esses pacientes já têm algumas áreas mais adormecidas do corpo, causadas pelo próprio diabetes, né? Então a diabetes, ela dificulta a vascularização, ou seja, que o sangue chegue em algumas áreas. Sim. E para que haja uma boa cicatrização, o sangue tem que chegar bem, né? Sim. Senão os nutrientes não são levados. Então, por isso, por exemplo, diabético faz muita lesão nos pés e eles nem percebem. Né, isso. Às vezes ele já tem um comprometimento também na região dos pés que eles não sentem mais tão bem. Então, qualquer feridinha que eles tenham nesse local acaba de uma feridinha pequena,
eles não vão prestando atenção, aí vão machucando e vai aumentando e provocando aquelas feridas grandes que são chamadas de escaras. Você falou da alimentação, né? Quando a gente tem uma alimentação mais saudável, a gente consegue, né, ter uma recuperação melhor daquele local que foi afetado. Mas eu acredito, eu não sei se isso é um mito, de que alguns alimentos eles podem dificultar o processo de cicatrização, que são os chamados, né, comida remosa. A avó e mãe falam muito isso pra gente. Não come isso que é remoso, não come isso que não pode, né? Vai inflamar, vai ficar pior ainda, cortou, tinha um pus, né? Gente, vai sair, vai ficar pior ainda. Existe isso? E se existe, quais são esses alimentos que dificultam ainda mais o processo de cicatrização? Na realidade, assim, é um assunto até meio polêmico, né? Porque é algo então muito... É aqui mesmo que a gente você veio no horário certo, Jéssica, para conversar com a gente. Porque, assim, isso é muito mais pro nordestino, né? Se você for no sul do país, no sudeste, eles não têm essa questão do remoso. No entanto, que o paulista, ele come uma carne de porco cicatrizando e pronto, né? Só que teve um estudo numa faculdade em Minas e eles testaram camarão do processo de cicatrização do ratinho, né? E eles viram que realmente atrapalhava a cicatrização. Só que quando é que rato come camarão, né? Rato não come camarão, não é uma dieta normal. Então, às vezes a gente fala assim, será se o camarão também, o rato, pelo sistema imunológico dele de defesa, né? Não reconhecia o camarão e acabou reagindo, porque se você inflama também na região da cicatriz, né? Pior. Então tem tudo isso, tem toda essa questão polêmica. Como esse estudo, ele mostrou que é mais na primeira fase, que é quando está cicatrizando, que são os primeiros 4 dias, que é quando a ferida vai fechar. Então, nesse momento, evita, né, os chamados remosos, que é o camarão, né, carne de porco, que são comidas mais gordurosas. Né, ovo, o povo tem muito tretagem com ovo também. Eu fiquei, gente, qual o problema do ovo? Mas assim, não tem embasamento científico, né? Eles falam muito em relação ao camarão, né? Aos crustáceos em si, que a gente fala, né? Só que existe um curativo que é feito à base da casca dos crustáceos e funciona super bem. Entendi. Agora, mas olha, acho que vai muito da cultura, né, popular do nordestino, então... Existe alguma região do corpo que é mais fácil de cicatrizar? Tipo assim, feri hoje, daqui 2 dias já tá intacto, sigo a alimentação corretamente, né? Não tenho um local diabetes, que é nem mais pressão alta. Difícil também Eu acho que eu posso até chutar Eu acho que onde tem, que a gente movimenta, assim, acho que é mais difícil, sabe por quê? Eu tive um machucadinho nesse meu dedinho aqui. A gente tem até um vídeo pra mostrar. Olha só esse vídeo bem legal de um processo de cicatrização, não é isso? Sim. E foi mais ou menos o que aconteceu com o meu dedinho, olha, gente. Mas demorou tanto que até hoje eu tô com a cicatriz nesse meu dedo. E mesmo terminando, fica uma camada fina. Coloca de novo aí rapidinho pra gente. Fica um negocinho assim diferente nessa parte das articulações. Esse aí foram assim. Quantos dias? Deixa eu ver. 30 dias para recuperar um cortezinho desse. Pois tem essa diferença, por exemplo, joelho, essas partes que a gente movimenta muito, tipo dedos, vai demorar mais? Geralmente no rosto é onde a cicatrização é mais rápida, né? No rosto? Sim, é bem rápido, mesmo enquanto que a gente faz procedimentos estéticos, né? Por exemplo, cicatriz de acne, o rosto cicatriza muito rápido. Agora, o corpo, ele já tem uma demora maior, né? E dependendo da localização, como tu falou, área de movimento, a cicatriz fica com aspecto pior, né? A gente vê muito em relação às costas. A pessoa faz uma cirurgia nas costas, a cicatrização não fica tão bonita, porque a pessoa fica fazendo esse movimento, né? Ah, entendi. Então você acaba puxando, tensionando a cicatriz e não fica com aspecto tão bonito. Aí a gente entra nesse aspecto não tão bonito de cicatriz e entra na queloide. Você sabe o que é queloide, Iago? Não. Você tem queloide? Não, mas eu infelizmente conheço algumas pessoas que têm, né? Inclusive eu tenho umas cicatrizes que não ficam tão bonitas no corpo. Você podia explicar pra gente o que é essa queloide? A queloide, né? Porque existem 2 formas de cicatrização ruim, né? Tem a cicatriz hipertrófica, que a gente chama,
que é quando fica feio, mas fica lá no local onde teve o corte. Sim. Né? E tem a cicatriz queloide, que é quando ela sai da região da cicatriz, ela não fica só lá, né? Que é quando a gente percebe aquela formação daqueles nódulos, aquelas cicatrizes feias realmente. Aí essa é a queloide. Mas quando só fica altinha, é cicatriz hipertrófica. Ah, então eu acho que eu tenho essa cicatriz aí. É. E assim, tem mais pro sexo feminino, pro sexo masculino ou não? Não. A queloide, ela é genético? Na realidade, assim, a gente nem fala entre sexo, né? Mas pessoas com descendência de afrodescendentes, né? Pessoas negras, têm maior tendência à cicatrização ruim. Entendi. Do que É como se fosse pessoas igual de ao melasma também, né? Não tem essa... Não em relação ao melasma. Assim, a gente não sabe por quê, né? Porque não se tem ainda algo que diga por que está causando a cicatriz hipertrófica, né? O queloide. Também tem aquelas Mas pessoas... a raça negra tem mais. Também tem aquelas pessoas no processo de cicatrização que não conseguem esperar o processo porque coça, principalmente criança, né? Aí fica o cascão. Fica coçando, né? E aí Sim. atrapalha ainda mais. A gente pode coçar, não pode coçar, tem alguma pomada, alguma coisa que a gente possa para aliviar, né? Às Pode vezes, coçar? Pode coçar, que às vezes, né, Porque você vai... coça. Assim, O processo de cicatrização dá uma coceirinha. Dá uma coceirinha. E aí a gente fica... Não é aquela coceirinha Aí que puxa você... o cascão, aí dói. Ai, doeu. Aí cria o cascão de novo, você vai... puxa de novo. O recomendado é não mexer, né? Não mexer. De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque senão você, por exemplo, que teria uma cicatrização normal, de tanto estimular a inflamação naquele local, né? Porque você está cutucando, vai gerar mais inflamação pelo corpo. Então, ali pode ficar uma cicatriz mais feia, por exemplo. Ia ser uma cicatriz normal, mas você mexeu, aí acabou sendo uma cicatriz hipertrófica. Entendi. Ou acaba formando uma queloide. Então, o recomendado é não mexer, deixar a cicatriz lá direitinho. Agora, se eu quero mexer no meu corpo, tio Esca, né? Botar aquele, né? Entendeu, né, Iago? Bota aquela, deixar a comissão de frente mais avantajada, né? As mulheres que amamentaram, a gente sabe do que é isso, né? Por exemplo, e aí eu sei que eu já tenho uma predisposição a ter queloide ou ter uma cicatriz que não vai ficar tão bonita. Como é que a gente faz, tio Esca? Que decisão é melhor tomar com relação a essas cirurgias plásticas? Por exemplo, colocar silicone, porque você vai ter que fazer uma cirurgia, né? Qual cuidado que a gente vai ter que ter, qual cuidado que nós vamos ter que ter para a cicatriz não ficar feia? Assim, uma pessoa que não tem essa tendência, geralmente não acontece, né? Aí tem que usar aquelas pomadas de cicatrização, fazer a massagem na cicatriz, que é diferente de coçar, mas a massagem ajusta. Massagem. Sim. Se você colocar as pomadas de cicatrização e massagear a cicatriz, ela tende o colágeno ali, ele está se moldando, né? Então ele tende a melhorar, né, com o tempo. Aí não tem problema, ela tem que ter basicamente esses cuidados e usar o sutiã, né, para manter sempre suspenso, para não causar tensão na cicatriz, né, no caso. Agora, quando é paciente que já tem essa história de cicatriz ruim, aí a gente tem que avaliar risco-benefício, né? Existem hoje algumas técnicas que ajudam, né? Por exemplo, logo após a cirurgia, existe uma radioterapia que é feita só na região da cicatriz. E se ela é feita imediatamente, geralmente é um tratamento excelente, né? Então, pode se valer dessas técnicas, mas quem não tem acesso, provavelmente vai ficar uma cicatriz feia. Aí não vai compensar, né? A cirurgia plástica talvez seria para levantar a autoestima, pode ser que tenha o efeito contrário, né, Iago? Eu tenho outra dúvida, por exemplo, no local ali que foi afetado, né? A gente precisa deixar ele circulando vento, tem que tapar, tem que cobrir, tem que colocar uma gaze, ou tem que tirar para lavar, ou lava uma vez, quando for tomar banho, banha, passa sabão, não passa sabão. Por exemplo, uma queimadura, né? Queimou ali, cortou um cortezinho ali, uma queimadura, um cortezinho de faca, de tesoura. A gente lava, a gente coloca uma gases, a gente tira gases, bota só no primeiro dia, para dormir.
o que a gente faz naquela região ali que foi ferida? Porque tem gente que fica com a gase e tem gente que não faz nada, né? Acha que é o Superman. É porque depende muito, né? Se for só um cortezinho, só lava mesmo com água e sabonete do banho e deixa aberto. Deixa aberto. Certo, deixa aberto para que cicatriza melhor. Agora, quando são aquelas feridas grandes, extensas, aí sim precisa fazer curativo, né? Porque a gente tem que pensar também, porque dentro de quando você bota uma gase, você coloca um esparadrapo ali para segurar também. E geralmente isso gera alguma reação alérgica em alguns pacientes, né? De ficar arrancando e puxando. E no local pode ter uma alergia, que é muito comum. Principalmente paciente que faz cirurgia plástica. E quando você não faz isso, só coloca a pomada, mantém a cicatriz limpa e úmida, ela cicatriza perfeitamente. Agora, se for uma ferida, aí sim são diversos curativos que tem que ficar fazendo mesmo para poder cicatrizar. E tem outro mecanismo, né? Tem que manter a cicatriz úmida para a ferida, quer dizer, úmida para ela poder cicatrizar melhor. Tá aí, gente. Eu consegui tirar todas as minhas dúvidas. E você, Iago? Também, a gente agradece muito sua disponibilidade, pelo agradeço. bate-papo, né? Pelo bate-papo de vir nessa segunda-feira e a gente fazer essa prestação de serviço, né? Que muita gente tem dúvida, às vezes procuram coisas na internet, receitinhas caseiras que a gente nem sabe se funciona, ao invés de procurar um especialista. E a gente agradece a sua participação na nossa segunda. Eu que agradeço, gente, pelo convite.